Olá tudo, meu parto cesáreo. Oi amigas, senta aqui que eu vou contar pra vocês como foi o meu parto cesáreo. Eu sou Thaisa Maria, mãe de 3 e os meus 2 partos foram cesáreos. E bem-vindas ao meu canal. Se você é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família. Bom amigas, para começar, eu sempre quis ter parto cesáreo. Sempre tive medo do parto normal. Na minha primeira gestação, eu tive parto cesáreo, porque o neném, né, que na minha primeira gestação foi um menino. Ele demorou a nascer, então eu tive ele com 42 semanas, já no limite mesmo. Então eu tive que fazer uma cesariana. Não tive dilatação, não tive nada, contração, não tive nada, nada, nada. Já nessa, eu tive que ter também cesárea, só que foi uma cesárea de emergência, porque ela estava tendo um ataque cardíaco na barriga. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Mas de antemão eu já digo que vocês não precisam ter medo do parto cesáreo. Pelo menos no meu caso, eu amei. Apesar da situação, né? Eu gostei muito. E eu tendo uma nova gestação, eu também vou optar por parto cesáreo, se Deus quiser. Como eu havia falado, eu tive uma cesárea de emergência. A minha neném estava tendo ataque cardíaco. Eu fui no postinho na terça-feira. Cheguei lá, fiz a consulta normal e aí demorou um pouquinho na consulta. A médica estava observando o coraçãozinho, aí ela pegou e comentou comigo, né, que o coração chegou a ter 170, que estava bem agitado, mas depois normalizou, ficou bom. Eu vim embora tranquila, nem passou nada na minha cabeça, só que eu estava preocupada porque eu já estava com 38 semanas e eu queria muito fazer a cesárea, eu estava com medo de ter um parto normal, né? Acaba tendo normal, sendo que o meu desejo era ter um parto cesáreo. E tudo pela rede pública. Se fosse no particular era mais fácil, era só chegou lá e marcou, pronto. Mas não, era pelo público. Então, minha sogra, ela trabalha na Secretaria de Saúde, em um departamento. Então, eu peguei e chamei ela aqui em casa na quarta-feira e falei pra ela o que aconteceu e tudo mais. E minha sogra ficou doida. Correu, falou assim, não pode ficar assim, assim aqui no hospital para ver e tudo mais. O médico que estava me acompanhando, eu também estava tendo acompanhamento com o obstetra também pela parte pública. Ele que iria fazer o meu parto. Aí ele tinha pegado um atestado, então no dia de me avaliar, ele não conseguiu me avaliar porque estava de atestado e não sabia quando ele retornava. E como eu já estava com 38 semanas, eu me preocupei. Aí eu chamei ela, falei para ela, né, o que está acontecendo. Eu estava com as minhas articulações toda ferrada, todas assim, doloridas. Essa mão minha aqui mesmo, até hoje, ela dói. Entendeu? Eu sinto ela um pouquinho dormente, por causa que os meus nervos estavam muito comprimidos. Aí eu peguei e falei com a minha sogra, né? Tava preocupada de acabar tendo neném antes ou acontecer alguma coisa, né, com a neném. Aí nós fomos no hospital para poder fazer uma avaliação. Chegando lá, o doutor Aleph, ele me avaliou e tudo mais. Aí quando chegou lá e colocou o Doppler em mim, aí eles ficaram preocupados, porque o coraçãozinho não parava de abaixar os batimentos, né? Chegou a ter 200, teve uma hora lá. Mas aí abaixava para 170 e ficava de 170, 180, aí chegava a 200. Aí abaixava de novo para 170. Aí eu peguei e entrei em contato com o cirurgião, que era de plantão. E o cirurgião era o que estava me avaliando, o doutor Alex Naldo, ótimo profissional também. Aí ele estava sobre aviso, né? Ele estava lá no plantão. E aí ele foi. Aí eu fiquei internada. Eu achei que eu ia fazer a cesárea, tipo, ia lá fazer a avaliação, ia marcar minha cesárea para daqui um dia, 2 dias, sair de lá do hospital com a cesárea marcada. Porém, eu não tive esse privilégio de vir embora para casa. Aí eu tive que ficar lá internada, que eles ficaram preocupados, né? Porque, falar igual ele, né? Termos técnicos, né? Ela tava tendo um taque cardíaco fetal. Foi isso o nome que ele tava falando. E aí se preocuparam e aí apressaram o meu parto. Eu tive uma cesárea de emergência. Porém, a minha cesárea foi tranquila, graças a Deus. E quando a neném nasceu, fizeram todos os exames dela. No outro dia fez também o exame do coraçãozinho. O coraçãozinho estava normal, normal. É tanto que o médico ainda fala assim que não entendeu por que ela estava dando esse ataque cardíaco. Talvez poderia ser, né? Isso, vozes da minha cabeça. Porque meus nervos estavam comprimidos, ela estava sem espaço. Talvez seja isso, né? Acabou que não estava tendo espaço e ela estava apertada, estava sofrendo lá dentro da minha barriga.
e dessa vez eu fiz um barrigão. Amigas, vou contar uma coisa aqui pra vocês. Tem uma influência política, muda tudo na rede pública. Eu cheguei lá com a minha sogra, o irmão da minha sogra, ele é vereador. Aí ela preocupou, porque se caso tivesse acontecendo alguma coisa com a neném, ia me tirar pra fora, pra mim ganhar neném fora. Porque aqui na minha cidade não tem estrutura pra ter, aqui não tem neonatal, essas coisas assim. Pra, se caso precisasse, né? Graças a Deus não precisou. O médico disse que se fosse pra mim sair, seria mais arriscado. Porque como o coração dela estava muito acelerado, poderia ser que ela não aguentava. Então nós ficamos com medo, minha sogra ficou com medo e a gente ficou aqui mesmo. Mas ter uma influência política faz toda a diferença. Chegando lá, eu tive a assistência de pediatra no meu parto, um dos melhores anestesista estava lá acompanhando e o hospital meio que parou, assim, sabe? O irmão da minha sogra foi lá no hospital também e, nossa, foi um tratamento diferenciado. Tendo assim, é claro que não deveria ser assim, deveria ser para todo mundo ter isso. Dizem que é lei, né? Tem que ter um pediatra durante o parto, mas aqui a gente não temos esse acompanhamento assim, na hora do parto de um pediatra. A gente tem antes de ganhar alta, né? Assim como foi no meu menino. Antes de ganhar alta, o pediatra vem, avalia tudo mais, vê se está tudo certo para poder dar alta. E pronto, dá alta, passa os exames, os exames não, os cuidados, né, que tem que ter antes, aí tudo bem, libera. Mas dessa vez foi totalmente diferente. Eu tava me sentindo como se eu estivesse em um hospital particular, totalmente diferente da minha primeira cesárea. E graças a Deus, Deus preparou tudo, uma equipe maravilhosa, foi tudo perfeito, assim. A minha menina nasceu saudável, para a honra e glória do Senhor. E eu não tenho nem o que falar, né, do parto cesárea. Pra mim, eu teria outra, já falei, outra cesárea. Todos os meus partos pra mim seria cesárea. A recuperação pra mim, pelo menos no meu caso, é bem rápida. Pra levantar, assim, é dolorido. Sofre demais a mulher. Nossa, no hospital tinha uma mulher que eu fiquei assim, abismada com ela. Mulher guerreira mesmo. Ela teve também um parto cesáreo. Eu fiz primeiro que ela. A minha cesárea foi à noite, como foi de emergência. Eu fui pra lá pro hospital, eram umas 3 horas, umas 2 horas, 2h30 da tarde. E aí, quando foi 7 horas, eu tive o meu parto. Foi uma coisa bem rápida. Aí ela já estava internada, que no outro dia, pela manhã, ela ia fazer a cesárea dela, porque ela ia fazer laqueadura. E a mulher fez laqueadura e nem parecia. Levantava assim, sem nenhuma dificuldade, enquanto eu, para mim poder levantar, uma luta, para mim poder tomar banho. Ou para vocês terem noção de como que mudou a situação lá, como eu falei, né? Como se estivesse num hospital particular. Meu esposo, eles aceitaram que meu esposo entrasse lá para me dar banho, ajudar a me dar banho. Porque quem tava comigo, não lembro se foi minha irmã ou se foi minha sogra, que ficou comigo nessa hora do banho. Aí meu esposo veio, me deu banho e depois foi embora também. Ele não pode ficar homem no quarto por muito tempo, só vem mesmo para conhecer a neném e tudo mais, porque tem outras gestantes. Então acaba que é chato, né? Eu super entendo que eu também não me sentiria confortável com os maridos de outras mulheres também lá no quarto, que a gente fica muito exposta. Aí eles não liberam ficar no quarto. Isso daí eu não tive esse privilégio de ter, mas eu tive acompanhamento. Deus preparou tudo. Hoje tem 1 mês e 12 dias e é como se eu não tivesse tido nenhuma cesárea. Eu faço de tudo já tô bem, assim, minha recuperação foi bem rápida. Eu tirei os pontos com 8 dias. A enfermeira olhou lá tudo e falou que tava ótimo, ótimo, ótimo. E como eu havia falado, né, eu não tinha me preparado para não poder ficar lá, era só para fazer uma avaliação, marcar a data da cesárea e eu voltava, né, não tinha levado nada, só tinha levado minha pasta com os documentos, né, do pré-natal, tudo certinho. E eu não tava preparada, eu não tinha me depilado, tava o caos. Eu tava com vergonha, porque teve que me depilar foi uma enfermeira lá. Eu fiquei morrendo de vergonha, gente, sério. Porque a barriga grande a gente não consegue ver, né? Então a gente depende de outra pessoa pra poder nos ajudar, pra poder fazer. E quem ia me ajudar era meu marido. Só que eu tava correndo. Aí eu falei pra ele, antes de ir pro hospital, ó, temos que fazer
logo que vai marcar minha cesárea. Tá bom. Aí pronto, tomei banho, fui pro hospital, cheguei lá, tive que ficar internada, de lá não saí mais. E eu mandei mensagem pra ele, traz um presta-barba, que eu ia tentar eu mesmo, né? Mas nem deu tempo a chegar esse presta-barba. Aí a mulher, na hora que foi colocar a sonda, né, falou, vixe, não tá preparada mesmo não. Falei, então não. Aí é um papo bem assim íntimo, né, amigas? Mas aí foi isso. Aí me preparou tudo pra sala de cirurgia. Tive acompanhamento com os melhores profissionais, graças a Deus, lá no hospital. E quando a neném nasceu, ela não teve nada. Fizeram todos os exames e, graças a Deus, não tive absolutamente nada. O médico chegou até a falar, né, que depois de tudo isso, minha sogra foi perguntar lá, saber que talvez eles não quiserem falar na minha frente, se tinha alguma coisa, né? Aí minha sogra foi falar com eles. Eles disse assim que talvez seja o aparelho estava com algum defeito. Só que não é possível ter um defeito no aparelho porque no postinho deu a mesma coisa. Então, não tem como dar no postinho e no hospital, que são aparelhos diferentes. Os dois vão estar no mesmo período estragados. Não tinha como. E ele estava avaliando também outras gestantes lá e estava normal. Então, não era culpa do aparelho. É coisas assim que eles não me deram uma explicação do que poderia ter acontecido. Mas eu creio que foi Deus que, se tiver algum probleminha e tal, foi Deus já colocou a mão lá e fez um milagre. Porque muitas pessoas estavam em oração por nós, né? Quando eu estava lá também com o aparelho, uma amiga de minha sogra estava lá no hospital, e aí minha sogra chamou ela foi lá, orou por mim, orou pela neném, e foi tudo uma bênção. Eu não tive nada, eu não tive contração, eu não tive nada. Na minha primeira gestação foi da mesma forma, minha bolsa não estourou, não senti dor, não senti nada. Só cheguei lá e tive neném, no cesárea. Dessa vez também foi assim. Pra gente falar, eu não sei o que é dor de parto. Não sei o que é dilatar, esses trem. Nunca tive esse tal do toque. Todo mundo morre de medo do toque. Não tive toque. Não deu nem tempo de ter também o toque. Graças a Deus, que eu também tinha muito medo. Porque muitas das vezes a gente acaba tendo medo por experiências de outras pessoas. E acaba que nos traumatiza sem a gente passar, né? Então eu já tinha esse certo, assim, receio e medo. Mas foi tudo perfeito para a honra e glória do Senhor Jesus. Então foi isso, amigas. Esse foi o meu vídeo, o meu relato de parto. Me conta aí o que vocês acharam, qual foi a sua experiência, se você já teve. E eu já adianto, não tenha medo. Entregue nas mãos do Senhor que Ele fará tudo perfeito, lindo, do jeitinho que você merece. E o seu bebê, sua filha, seu filho, né? Não sei se você estiver esperando aí, ou quem sabe está por vir, vai vir saudável. Então foi isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu joinha aí, deixem seu like e se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família. Tchau!